Hey, hey, hey! Boa tarde e bem-vindo a mais uma das nossas transmissões, mais uma das nossas lives. De hoje até o final do mês, eu estarei aqui com vocês de segunda a sexta-feira, todos os dias, ao meio-dia e 45 minutos, fazendo essa transmissão, trazendo conhecimento. E do que a gente está falando esse mês? Esse mês eu tirei aqui para falar sobre inteligência emocional e metas. Por quê? Eu quero trazer para você conhecimento sobre essa questão de como realizar as nossas metas de verdade, né? No nosso post de ontem eu falei sobre isso, que a gente está num momento oportuno de ano, onde que a dialética, onde que o que tem sido falado, e assim acontece todos os anos, o que tem sido falado ao longo desse último mês agora, desse mês que está se iniciando agora, é exatamente sobre isso, sobre seus sonhos, sobre suas metas, sobre seus objetivos, o que você quer realizar em 2020. E é um momento em que muitas pessoas param para fazer uma reflexão, para fazer uma análise de vida, para fazer uma análise sobre o seu 2019, né? Fazer esse balancete e ver aonde eu piorei, aonde eu melhorei, o que tá bom, o que tá ruim na minha vida. E também é um momento onde que a gente para pensar no nosso 2020, para planejar um pouco desse 2020, colocar as nossas metas no papel, escrever nossos sonhos no papel. E por que muitas vezes esses sonhos, eles só ficam no papel, eles não saem do papel? Por que muitas das vezes esses sonhos, eles não passam da segunda quinzena de janeiro e você já nem lembra onde mais está o papel? Isso aconteceu, eu estou falando disso por experiência própria de vida, isso aconteceu na minha vida por muitos anos. Eu sou criado dentro de um contexto cristão e toda virada de ano sempre tinha folhinha lá dos sonhos, das metas do ano, e aí eu anotava ali todas as minhas metas, os meus objetivos, espiritual, familiar, na parte intelectual, e eu ia anotando ali todas as minhas metas. E às vezes aquele papelzinho simplesmente sumia. Depois do dia 15 de janeiro eu já nem sabia mais, já nem lembrava mais daquilo ali. Por quê? Porque eu estava voltado para os meus afazeres, estava voltado na minha roda da vida ali, vivendo aquela loucura, a corrida dos ratos, e aí eu já nem lembrava mais dos meus sonhos e das minhas metas, dos meus objetivos. Então, eu resolvi, nesse mês de dezembro inteiro, compartilhar um pouco com vocês. Para quê? Para que, assim como eu vivi, assim como milhares de brasileiros vivem essa realidade de vida, a gente possa aprender a viver um contexto diferente, a viver uma forma diferente de vida, a sim conseguir colocar nossas metas no papel, mas tirar essas metas do papel. E hoje, exclusivamente hoje, ontem, antes de começar hoje, ontem eu falei sobre inteligência emocional. A nossa live de ontem já foi para o espaço. Se você não assistiu, infelizmente você perdeu. Eu tive alguns retornos. Eu tive um retorno muito especial de um amigo falando: Beto, isso clareou minha vida. Inclusive ele vai dar uma palestra amanhã e ele falou que ele vai usar partes do que eu falei ontem na palestra dele de amanhã à noite. Então assim, ontem falei sobre inteligência emocional, baseado no que o autor, o pai da inteligência emocional fala, que é o Daniel Goleman. E hoje eu quero falar sobre a nossa motivação pelas necessidades. É isso mesmo, Beto? É possível você ser motivado pelas necessidades? Sim. E quem disse isso não sou eu. Quem está trazendo isso para vocês aqui não é o Beto que inventou, o Beto está inventando a roda. Não. Eu fui estudar, eu tenho estudado, e desde a época que eu estudava, fazia administração de empresa, isso já tem um tempinho, eu sou formado em administração de empresa, lá eu me deparei e eu conheci, numa das aulas nossas lá, se eu não me engano foi aula de marketing, o professor estava falando exatamente sobre isso, que isso é uma ferramenta que as pessoas de marketing, as pessoas que são boas em marketing, elas usam essa ferramenta até hoje, que se chama hierarquia das necessidades, chamada também da pirâmide de Maslow. Se você nunca ouviu falar sobre isso, depois você pesquisa na internet para você ter um conhecimento mais a fundo sobre isso, porque isso pode sim transformar os seus resultados.
Então, Abraham Maslow, quem que era? Ele era um psicólogo que ele começou a estudar o comportamento humano, ele começou a estudar e entender por quê, o que motivava as pessoas a fazerem o que elas faziam. E ele começou a fazer essas pesquisas através de antropólogos e tal, e até que ele chegou a essa conclusão, que existia assim uma hierarquia das necessidades. E é sobre isso que eu quero falar de motivação. Por quê? Eu tenho colocado essas caixinhas aqui de perguntas e eu acho que nos últimos 3 dias, eu acho que me perguntaram umas 4 vezes sobre isso. Beto, qual é a sua motivação? O que te motiva? O que te motiva? E eu quero trazer a motivação dessa forma. A motivação em si, se a gente pega a palavra motivação, se a gente destrincha essa palavra, ela quer dizer o seguinte: motivação, motivo para ação. Quais são os seus motivos para ação? Quando você identifica quais são os seus motivos para agir, com certeza, meu amigo, com certeza, não vai lhe faltar motivação. Mas, trazendo hoje no contexto de Maslow, nessa pirâmide das necessidades, eu quero falar desse contexto de motivação e mostrar para você que a sua motivação ela pode ser cíclica, a sua motivação ela pode ser diferente em diferentes estágios da vida. E você precisa entender sobre isso antes mesmo de traçar as suas metas. Por quê? Porque às vezes você está traçando uma meta muito superior, sendo que a sua meta inicial deveria ser essa, a básica. E aí, quando você atinge esse patamar, você vai para outra meta, você vai para outro patamar. Então é isso, é sobre isso que eu quero falar. O que a pirâmide de Maslow fala? Ele fala das 5 necessidades de crescimento, de desenvolvimento humano. São necessidades. Vou falar delas aqui, depois vou falar um pouquinho de cada uma. Necessidades. Primeiro, a base da pirâmide de Maslow. Necessidades fisiológicas. Segundo, necessidade de segurança. Terceiro, necessidades sociais, de relacionamento, de convivência social. Quarto, necessidade de estima. E quinto, uma necessidade de autorrealização. Na verdade, a autorrealização foi a tradução para o português, porque na base lá, Maslow é americano, na base lá quando ele escreve, ele fala que é necessidade de autoaprendizado, ou seja, de você não parar de aprender, de você continuar se desenvolvendo através do aprendizado. Então essas são as necessidades básicas. E aí, na base da pirâmide, Maslow fala das necessidades fisiológicas. Quais são elas? Necessidade de comer, necessidade de beber água, sede, né, no caso, necessidade de respirar, necessidade de dormir. Então você precisa dormir, você precisa comer, você precisa respirar, você precisa ter uma autorregulação hormonal, uma autorregulação da sua temperatura corporal. Então tudo isso são necessidades básicas. E se você não administra isso, se você não tem condições de manter isso, e não é só assim, Beto, quer dizer então que se eu comi, agora eu posso pensar em outra coisa. Não é bem isso. Por quê? Se você comeu hoje, eu almocei hoje, daqui 24 horas você vai estar com fome, você vai estar querendo comer novamente. Então, é a necessidade de você conseguir suprir essas necessidades e continuar suprindo ao longo do tempo. Então, quando você atinge esse patamar, quando você passa por isso, aí sim você passa a dar atenção a um segundo pilar dessa pirâmide das necessidades, que é a necessidade de segurança. Então, primeiro, a necessidade básica do ser humano é essa: comer, vestir, se cobrir, né? Não só pela questão da vergonha, mas se cobrir por questão de regulação hormonal, regulação do corpo, respirar, beber, se hidratar, ter essa autorregulação. Isso é necessidade. E existem pessoas que já têm isso, entre aspas, suprido, já tem um estoque para um ano. Não estou falando que está estocando comida há um ano e nunca mais vai ter fome. Não, mas ele tem uma poupança, ele tem uma estabilidade, ele tem um dinheiro aplicado, que ele não se preocupa mais com essas necessidades básicas. E aí, a partir do momento que ele não se preocupa mais dessas necessidades básicas, isso daqui passa a ser algo vencido na vida dessa pessoa. E aí ela passa a olhar para o quê? Para o segundo pilar dessas necessidades, que são as necessidades de segurança. Dentro
necessidade de segurança, o principal pilar aqui que eu quero falar é estabilidade. É o que? Estabilidade da vida. É uma pessoa que agora ela tem um emprego melhor, ela se sente mais segura no emprego, ela não está correndo um risco de ficar a ver navios. É uma pessoa que, por ela estar ganhando bem, por ela ter melhorado de vida, ela quer ir morar num bairro mais segura, ela quer mais segurança para casa, para a família. Então essa é a segunda necessidade básica. Por que às vezes as suas metas não estão saindo do papel? Porque às vezes era para você estar suprindo esse segundo hall da necessidade e você está pensando lá em cima. Você está lá viajando na maionese. Então às vezes a sua mente não vai deixar você chegar lá. Por quê? Porque a sua mente está olhando para as suas necessidades de hoje. As suas necessidades de habitação, as suas necessidades de vida. E aí você não consegue ir para um próximo patamar. Terceiro aspecto das necessidades, que é a necessidade que ele fala necessidade social. Dentro dessa necessidade social vem a palavra-chave aqui é aceitação. Então, olha só. Fisiológica, autorregulação. Necessidade de segurança, estabilidade. E terceiro, a estabilidade social. Então, se você está anotando, o ponto-chave do social é aceitação. É o sujeito se sentir pertencente a uma família, pertencente a um lugar, a um padrão, a uma comunidade. É o relacionamento. Também o relacionamento de intimidade sexual, um relacionamento amoroso. Isso tudo tem a ver com essas necessidades sociais. Então, quando isso deveria ser a escala do crescimento e desenvolvimento humano. Então, ou seja, a gente nasce nu, sem roupa, precisando, tendo necessidade da mãe alimentar. Com o crescimento a gente começa a perceber isso, então a gente aprende a se defender, necessidade de segurança, eu aprendo a me defender, eu aprendo a ter o meu próprio espaço, a manter as minhas coisas em ordem, a me manter seguro, eu não vou arriscar minha própria vida. Depois eu começo, já na adolescência para a juventude, a querer pertencer a um grupo, eu começo a querer ter a minha própria independência, começo a me apaixonar, a querer me relacionar, a querer encontrar a mulher da vida. Olha como é que isso faz parte da nossa maturidade humana. E aí a gente chega nesse quarto estágio, que é o quê? A estima, que é o fator motivacional também, que é a sua autoestima, a sua autoconfiança, o seu reconhecimento entre muitos. Mas a estima aqui, ela não tem a ver somente com aquela pessoa que é estimada. Então, ele não tem a ver só com o fator externo. Uma pessoa estimada pela sociedade, uma pessoa estimada pela família. Não, tem a ver também com a questão da autoestima. E aí você olha para toda a sua pirâmide, todas as fases que você já passou, da fase fisiológica, segurança, social, e aí você chega na estima e fala assim, uau, eu sou o cara, eu venci tudo isso, eu passei por tudo isso, olha lá, eu tenho agora minhas necessidades básicas supridas, eu tenho agora a necessidade de segurança melhorada, eu tenho agora um reconhecimento social, eu sou amado, eu sei amar, eu sei ser amado, e eu tenho essa necessidade de estima também tratada. Normalmente, tá? Eu estava estudando, pesquisando sobre isso. Normalmente, pessoas que sofrem com a estima baixa, com questão de estima baixa, são pessoas que não tiveram muito amor na infância. Beto, por quê? Por que isso tem a ver? Porque aí ela não, a estima está totalmente ligada a saber administrar o amor. Saber se amar, saber amar o próximo. E normalmente a pessoa que não teve muito amor na infância, quando ela chega na fase adulta, qual é a situação? Ou ela não sabe amar, ou ela não sabe receber amor. Então, hoje eu sou pai, nós temos uma filha, e aí eu tenho que saber dosar isso, dar isso na dose certa. Porque se eu amo demais também, eu começo a criar crianças, que eu tenho visto muito hoje jovens, adultos, recém-adultos, que ainda não chegaram no estágio da vida adulta, que são o quê? São pessoas mimadas, são adultos infantis. Então, ou seja, por quê? Porque foi
demais, teve amor demais. Às vezes a gente precisa ouvir um não, às vezes a gente precisa aprender com a frustração, aprender com o fracasso. E tem muitos pais hoje que estão impedindo os filhos de passarem por isso. Então, normalmente, a questão da estima ela pode ser regulada com esse fator do amor. Às vezes a pessoa foi amada demais, ela sofre com essa questão de estima, e às vezes a pessoa foi amada de menos, e aí ela não conhece, ela não sabe identificar, ela acha que esse negócio é muito sentimentalismo. Não, esse negócio é muito, não, o negócio é razão, o negócio é pensamento, o negócio é conhecimento. E por último, nessa pirâmide das necessidades, a autorrealização, que tem muito a ver com os valores, com o autoconhecimento, com a criatividade, com a independência. Quando a pessoa, segundo Maslow, quando a pessoa atinge esse nível nessa pirâmide, quando a pessoa atinge esse nível da autorrealização, o que acontece? Ela já não se preocupa tanto com os aspectos anteriores da pirâmide. Lembra que eu falei que é a pirâmide das necessidades? Então vamos imaginar um triângulo. E aí que na ponta do triângulo está a autorrealização. Então quando a pessoa chega aqui nessa pontinha do triângulo, essas outras coisas aqui abaixo, necessidades fisiológicas, segurança social e estima, já estão supridas. Já não preocupa tanto, a pessoa já não tem tanta necessidade assim. Ela sabe quem ela tem consciência de quem ela tem, sabe, experiência de vida, ela tem uma vida madura, uma vida adulta, uma vida responsável. E aí ela busca agora o quê? Melhorar os seus valores, se desenvolver mais, se conhecendo, sendo mais criativa, tendo mais independência, tendo mais segurança de si próprio. Por quê? Porque ela já chegou, ela já atingiu um nível de vida adulta. E aí não para. Depois que ele cria essa pirâmide das necessidades, ele fala de mais 3 necessidades. E essas 3 necessidades, por que eu deixei para falar elas aqui no final? Porque elas podem ser inseridas em qualquer contexto dessa escala da pirâmide. Que são necessidades cognitivas, que é a necessidade do aprendizado. Segundo Maslow, e é também o que eu acredito, a gente pode sim vencer algumas etapas, a gente pode sim avançar algumas etapas da vida através do conhecimento, e ninguém vai sair de uma base da pirâmide para o topo da pirâmide sem o conhecimento. Então é necessário sim a busca desse conhecimento, a busca de conhecimento aplicável. Então são necessidades cognitivas, e isso independente da escala da pirâmide. Você vai ter que usar dessa necessidade, você vai ter que sobrepor às vezes a sua própria vontade em busca disso, desse conhecimento, do conhecimento que liberta, do conhecimento que revela, do conhecimento que te torna um ser humano maduro, capaz, responsável, tá? Segunda, necessidade de satisfação estética, e não tem a ver aqui com a vaidade, esticar aqui, põe botox ali, não tem a ver com isso, mas a satisfação estética tem a ver com a busca por coisas bonitas, pela beleza, sabe? Não só a busca das belezas naturais, mas às vezes assim, desde da época dos primórdios, da caverna, existiam ali entre aqueles homens da caverna, aqueles que gostavam de desenhar nas paredes. Então, ou seja, pessoas que têm essa necessidade estética mais aflorada são pessoas que querem ver as coisas belas, bonitas, organizadas. Então, mesmo que ela esteja lá na base da pirâmide, ali lutando pela sobrevivência, para comer, para dormir, para regular o corpo, ela vai sim gostar de ter o cantinho dela organizado, arrumado, cheirosinho e tal. Como a gente pode ver, às vezes a gente entra, eu já trabalhei com essa área social, e às vezes morei na África por algum tempo, e entrava lá em periferia, dentro de favelas, e às vezes eu entrava dentro de casas que estavam fedidas, um nojo, e às vezes eu entrava dentro de barracos ali que estava tudo limpinho, perfeito, brilhando. Então, ou seja, é independente da escala da pirâmide, isso é uma necessidade em alguns está mais aflorada, em outros menos aflorada. O que acontece? Que para essas pessoas que têm essa necessidade de satisfação estética, isso é muito importante, isso faz total diferença. E não ter isso, não conseguir administrar isso, também pode adoecer essas pessoas. E,
por último, a necessidade da transcendência, que é o quê? Isso independe da ordem, independe do nível hierárquico que você esteja vivendo, mas é a sua necessidade da fé, a sua necessidade da espiritualidade, de acreditar, de crer num superior, em alguém que regula, em alguém que está no controle de todas as coisas. E essa necessidade, ela independe, porque ela não faz parte dessa hierarquia. Quer dizer, então, que eu só vou começar a pensar em Deus quando eu atingir um nível de autorrealização. Não! Tem pessoas que estão vivendo na rua, que estão ali e param todo dia e clamam a Deus e falam: Deus, por favor, me ajude, me tira dessa situação. Deus, eu quero comida. Deus, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Então, ou seja, isso independe. Essas três últimas necessidades, ela independe da hierarquia. As outras, o que segundo Maslow ele diz? Não é que tem que ser tudo suprido para você ir para outro, mas parte dessas necessidades, elas precisam ser supridas para que você comece a entrar numa próxima hierarquia. Beto, e por que você está falando disso tudo? Porque isso tudo tem a ver com metas. Isso tudo tem a ver com metas. Por que às vezes a gente não consegue realizar um sonho? Porque às vezes a gente está simplesmente focando no sonho. A gente está simplesmente colocando aquilo ali. Ah, meu sonho é esse. E aí você esquece que para você atingir o seu sonho, você precisa estar 100% motivado. Sem motivação você não vai. Sem motivo para a ação, você não sai do lugar. E às vezes você traçou um sonho tão surreal, um sonho tão inimaginável, e aí ele continua sendo sonho. Porque sonhar, e eu vou falar desse detalhe aqui, sonhar quer dizer, Beto, que não pode sonhar? Não, sonhar você pode. Sonha, mas assim, sonha o maior, sabe? Sonha o melhor. Só que para você realizar esse sonho, você vai precisar tornar esse sonho em uma meta. E aí meta, ela não pode ser surreal. A meta, ela tem que ser específica. A meta, ela tem que ser algo alcançável. A meta, ela precisa ter data de validade. O sonho não. O sonho é sonho. Sonho, você pode sonhar. Sonha, 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 sonha. Agora, se você quer realizar seu sonho, você vai precisar partir para a segunda etapa. E isso faz parte da nossa maturidade. Isso faz parte da vida adulta. Porque se você fica só sonhando, 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 você continua com uma mente infantil. E aí, a virada de ano está aí, você não consegue realizar esse sonho já há 5, 6, 7, 10 anos, e você acredita mesmo que em 2020 você vai realizar. E continua sonhando. E agora o seu sonho está maior ainda. O seu sonho está cada vez maior. Só que você não tem passos práticos para realizá-lo. Então, para você chegar nesse sonho, com certeza, você precisa de motivação. E para você ser uma pessoa 100% motivada, você precisa entender que a motivação, ela passa por suprir as nossas necessidades. Quando a gente supre as nossas necessidades, automaticamente instala dentro da gente, aciona dentro da gente um fator de evolução, um fator de melhoria. E aí a gente passa a buscar novas conquistas, novas metas, a gente passa a ir para um novo pilar da pirâmide. Nesse novo pilar são novos desafios. Nesses novos desafios a gente precisa ter novas metas. E aí sim a gente vai passando um por um até alcançar aquele sonho que pra gente era inimaginável. A gente passava como reflexo na nossa mente. Ai, um dia eu quero ter uma Ferrari, um dia eu quero ter uma casa de frente para o mar. Um dia eu quero ser diretor da empresa. Meu amigo, se você quer ser mesmo diretor, quer ser dono do seu negócio, quer ter sua Ferrari, quer ter sua casa de frente para a praia, começa a atender essas necessidades básicas que vão te manter motivado. E você se mantendo motivado, você consegue sim colocar objetivos práticos para realizar essa meta. Então é isso. Pirâmide de Maslow tem tudo a ver com motivação, tem tudo a ver com metas. Ninguém vai a lugar nenhum se não tiver motivação. Motivação é como combustível. Você é o automóvel. A motivação é o combustível que vai fazer essa locomotiva, esse automóvel, o motor funcionar. E para você ser uma pessoa 100% motivada, você precisa entender dessas necessidades básicas.
É isso, gente. A gente se encerra por aqui, porque como eu disse, vão ser 22 lives. Hoje é a nossa segunda e tem mais 20 lives aqui para vocês. E o meu intuito aqui é passar uma mensagem curta, rápida e precisa para a gente entender sobre nossas metas, para a gente entender como a vida funciona, para a gente entender sobre maturidade, sobre responsabilização e sobre sonhos, como realizar sonhos. E é isso, espero ter ajudado vocês. Para quem está chegando agora, a gente está encerrando, mas vai ficar aqui disponível por 24 horas. Meu intuito é esse, é deixar a live aqui 24 horas disponível e em breve a gente vai estar junto. Até amanhã, 12h45 aqui de novo com vocês. Beijo! Fui!